sonho. Era o meu sonho. Era o meu sonho. E, ó, era o meu sonho. Era mais ou menos o meu sonho. Minha bruxa, e quando foi que a vida se organizou todinha primeiro, para depois você realizar um sonho? Se você decidiu que esse vai ser o seu ano, eu te convido para minha série de 3 aulas gratuitas, o Beabá do Tarô, para você começar no tarô do jeito certo, mesmo que ainda duvide da sua intuição. As aulas acontecem nesses dias aqui, ó. E para participar, basta tocar no link da bio e fazer sua inscrição gratuita.